Galera, fala turma! Outro vídeo em que vamos estudar o Regimento Geral da Unesp com nova questão. Beleza? Vai valer a pena, não saia daí. Então, Regimento Geral da Unesp, banca na gata, questão inédita. Tá na tela a questão? Leia tranquilamente, pausa o vídeo, leia e tente resolver. Beleza? Você leu a questão, as alternativas, tentou achar a resposta. O que achou? Foi fácil? Foi difícil? Escreva nos comentários, participe, interaja, vamos lá. Porque eu sei que existe uma dificuldade, uma confusão, né, no estudo disso que apresentamos neste vídeo, sobre metade de membros, sobre maioria absoluta, maioria relativa, maioria simples, 1/3, 2/3, metade. E aí? Para você é confuso? Vamos desmistificar a resolução desse tipo de questão neste vídeo. Porque eu quero dizer que isso já foi cobrado em provas anteriores, galera. Turma, sim, mas esporadicamente. Naquela questão, assinar a alternativa correta em conformidade com o regimento. E, por exemplo, a alternativa A falaria: alguma coisa deve ser aprovada por 2/3 dos membros do CEP, vamos supor. E aí você precisava saber, tá certo, tá errado? Seria o CEP ou não? É o CEP ou o Conselho Universitário? E mais que isso, seriam 2/3? Ou seria metade? Ou seria 1/3? E é isso que é complicado, galera. Porque seria aquela alternativa, falando de 2/3, 1/3, metade, maioria, maioria simples, maioria absoluta, maioria relativa, no meio de outras questões, falando de outros assuntos. É aquele tipo de questão mais difícil, realmente, porque exige o conhecimento da totalidade do Regimento Geral da Unesp, não de uma parte específica, né? Tudo bem, vamos desmistificar. Se você acertou a questão, parabéns, de verdade. Fico feliz por você. Por outro lado, você aí teve dificuldade com essa questão, porque pode cair na sua prova. Dessa forma como eu elaborei, nunca caiu. Uma questão inteira cobrando conhecimento sobre metade dos membros, ou seria maioria absoluta da totalidade dos membros, ou 2/3 dos seus membros, ou então pelo menos metade dos membros da congregação e 3/5 dos membros do CO. E aí? Lá no Regimento Geral da Unesp, por exemplo, no artigo 170, o regimento declara e ensina pra gente: os colegiados e as comissões da Unesp só poderão funcionar com a presença da metade e mais um de seus membros, salvo casos de terceira convocação. Até existe uma explicação lá de terceira convocação, já caiu em prova anterior, procure saber sobre isso. Terceira convocação. Tudo bem, mas o foco do vídeo é sobre isso. Metade, 1/3, 2/3, 3/5, 1/4, tem tudo isso. Vamos lá, turma, com calma, galera. Você guarda. Tem uma reunião de um colegiado? Tem uma reunião de uma comissão? Então vamos imaginar um colegiado com 20 pessoas. Para que esta reunião aconteça, esse colegiado vai funcionar então, porque vai acontecer. Para que a reunião do colegiado aconteça, precisam dos 20 membros estar presentes quantos? Pense, reflita. De acordo com o que está escrito aí, que você está lendo na tela. São 20 membros daquele colegiado X. Para ter a reunião, eu preciso de 11 pessoas presentes. Porque aqui diz: colegiados e comissões só podem funcionar com a presença de metade e mais um de seus membros. Se são 20 membros no colegiado, metade 10, mais um, temos 11. Tudo bem? Guarde isso, metade mais um. Olha lá no artigo 86 que diz que poderão ser aceitas nos cursos de pós-graduação da Unesp disciplinas cursadas fora da Unesp, a critério do CEP, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária, uma vez que não ultrapassem 1/3 do total de créditos exigidos pelo curso. Vamos aqui assinalar 1/3. 1/3 do total de créditos. Tá vendo? A coisa de fração é 1/3, 2/3, 3/5, 1/4, metade, meio. Aqui falou 1/3, mas não trata de
órgão, de comissão, nada disso. Fala de créditos. Então guarde, metade mais um, quando se fala de colegiados e comissões para que possam funcionar. 1/3, quando fala de créditos, de disciplinas cursadas fora da Unesp e que poderão ser aproveitadas, aceitas nos cursos de pós da Unesp. Olha aqui, parágrafo único de algum artigo lá do regimento diz que, rejeitado o veto por 2/3 dos membros do Conselho Universitário, será aprovada a deliberação em definitivo, retroagindo seus efeitos à data da aposição do veto. Então, houve um veto. Se houver, lá na reunião do Conselho Universitário, uma votação, e 2/3 dos membros do Conselho Universitário votarem pela rejeição do veto, então, uma deliberação lá, ela é aprovada em definitivo e retroage seus efeitos à data em que foi aposto o veto. Tudo bem, não é isso que estamos estudando, como é que é a posição de veto, quando que acontece essa posição, o porquê que aconteceu. Você só precisa saber. Sobre veto, são 2/3. Sobre disciplinas, 1/3. Sobre colegiados e comissões, para que funcionem, metade mais um de seus membros. Vamos lá. Como órgão colegiado, no artigo 35 do regimento, o grupo administrativo do campus, que tem o presidente, lembram-se? Presidente do grupo administrativo do campus, de um campus considerado complexo, como o de Bauru, Botucatu. Então, o grupo administrativo ele vai se reunir ordinariamente, pelo menos uma vez por mês. E extraordinariamente, ou seja, além daquelas reuniões ordinárias, que tem em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, etc., tem uma reunião cada mês. Além dessas reuniões ordinárias, pode ser que, por necessidade qualquer lá, justificada, haverá uma nova reunião. Então, uma reunião que é nova, além daquelas ordinárias, uma em janeiro, uma em fevereiro, uma em março, vamos dizer que em abril tem a reunião de abril, mas precisa fazer outra reunião em abril. Então, é uma reunião extraordinária. Então, poderá se reunir esse grupo administrativo extraordinariamente? Pode, quando convocado pelo presidente do grupo administrativo do campus ou por 2/3 dos membros. Guarde isso. 2/3 dos membros, grupo administrativo. 2/3 dos membros do CO. Seguindo, o artigo 86 diz que poderão ser aceitas nos cursos de graduação disciplinas cursadas fora da Unesp. Ué, já lemos, vamos lá. A transferência de docentes de outras universidades para a Unesp poderá ser permitida, respeitando-se a carreira docente, a equivalência dos títulos e os superiores interesses do ensino e da pesquisa, com manifestação favorável de quem? De 2/3 da congregação da unidade universitária interessada. Guardou? 2/3 da congregação, 2/3 do grupo administrativo, 2/3 do CO, vamos lá. Poderá ser admitido em curso para provimento de cargo de professor titular, especialista de reconhecido valor não pertencente à carreira docente, a juízo de pelo menos 2/3 dos membros da congregação e comprovação também de 2/3 dos membros do conselho universitário. Perceberam de novo? 2/3 congregação, 2/3 conselho universitário, 2/3 congregação, 2/3 grupo administrativo do campus. Permitam-me, vou apagar aqui. Ok. O presente regimento geral da Unesp somente poderá ser emendado ou reformulado por maioria de 2/3 da totalidade dos membros do CO. Galera, se estivesse escrito aqui, vou até marcar para vocês. Nesse artigo 176, se estivesse escrito assim, o regimento geral da Unesp somente poderá ser emendado ou reformulado por 2/3 da totalidade dos membros. Ou então, por 2/3 dos membros do CO. Estava tudo certo, mas a pessoa que redigiu o regimento geral da Unesp, ou o grupo de pessoas que, por ação legiferante, legislaram e escreveram maioria de 2/3, tudo bem, tá certo. Maioria de 2/3, porque quando lemos aqui no artigo 117, a juízo de pelo menos 2/3 dos membros da congregação, é o mesmo que dizer
por maioria de 2/3 dos membros da congregação e com aprovação também de maioria de 2/3 dos membros do conselho universitário. Não tem nada a ver, não tem problema. Mas, sobre maioria, existe no regimento falando de maioria novamente. Aqui eu assinalei o que eu falei aqui em cima. No mesmo artigo, aqui eu chamava atenção para os 2/3 novamente, 2/3 do CO, 2/3 do CO, 2/3 da congregação, 2/3 do grupo administrativo, 2/3 do CO de novo. E aqui eu marquei, destaquei, no retângulo da cor vermelha, maioria de 2/3. Tudo bem. Olha só, galera, não estava escrito aqui, reformulado por maioria da totalidade dos membros do CO. Maioria da totalidade dos membros do CO, se não houvesse os 2/3 aqui, maioria da totalidade dos membros do CO é maioria absoluta. Vamos supor que o CO possua 30 membros. Qual é a maioria absoluta da totalidade de membros do CO? Ou estivesse escrito apenas maioria da totalidade dos membros do CO. Maioria da totalidade dos membros? Quantos membros? São 30. Total, 30. Maioria da totalidade? Eu tenho 30. Todos os membros temos 30 no CO. Metade, 15. Maioria da totalidade, 15 mais 1. Ô Fábio, mas são 30 membros no CO. Vamos supor que em alguma reunião, 24 apenas dos 30 membros vão participar da reunião. Opa, são 30 membros, mas estão presentes 24 dos 30, 24 membros apenas. Se eu, por exemplo, tiver algum tipo de aprovação que dependa da maioria simples ou chamada maioria relativa, o que seria isso, maioria simples ou relativa? São 30 membros, mas naquela reunião estavam presentes 24. Então, metade de 24 são 12. 12 mais 1 são 13. Então, para aquele assunto, de repente precise da aprovação da maioria simples ou relativa. Maioria simples ou relativa. Então, eu não preciso da metade do total, que é 30, seria 15. 15 mais 1, 16. Não. Quantas pessoas estão presentes? Poxa, dos 30 estão presentes 24. Metade de 24 são quantos? 12. 12 mais 1, 13. Então, olha só, no Conselho Universitário com 30 membros, num assunto que precisa da aprovação da maioria simples ou relativa, eu não preciso da metade dos 30 e mais 1 para aprovar aquele assunto. Não, eu preciso da metade e mais 1 dos presentes, daqueles que estão na reunião. Dos 30 estavam presentes 24. 24, qual que é a metade? 12. 12 mais 1, 13. Olha a diferença. Então, já guarde. Maioria absoluta. Eu penso em todos, total dos membros. Eu tenho 20 membros na congregação. Qual que é a maioria absoluta da congregação? 20 membros na congregação? Metade, 10. 10 mais 1, 11. 11 pessoas, 11 votos. É a maioria absoluta da congregação. Agora, essa mesma congregação tem 20 pessoas. Tudo bem. Já sei que a maioria absoluta é a metade mais 1. Metade de 20. 10 mais 1, 11. Mas, numa reunião da congregação, das 20 pessoas, só foram 18. Estavam presentes 18. E tem algum assunto que precisa da aprovação da maioria simples ou maioria relativa. Maioria simples relativa. Quantos votos eu preciso? São 20 pessoas na congregação. Eu preciso de 11? Não, eu não estou falando de maioria absoluta do total de membros da congregação. Não, não. Eu preciso de metade e mais 1 dos presentes. Das 20 pessoas da congregação, estão presentes 18? Metade de 18 são 9. 9 mais 1, 10. Então, dos 18 presentes, se 10 votarem a favor de um assunto, ele será aprovado. Perceberam? Maioria absoluta. Tem a ver com absolutamente todos os membros. Maioria relativa ou maioria simples. Eu quero saber a maioria daqueles que estão presentes na reunião, que foram à reunião. O artigo 170, falando dos colegiados e comissões, você guardou. Só pode funcionar com metade mais 1 dos membros. Mas lá no
parágrafo 3º diz que as deliberações, ou seja, as decisões desses órgãos, quais? Colegiados, comissões, a que se refere esse artigo 770, serão adotadas por maioria simples de votos. Por que eu falei tudo isso aqui, galera? Porque no finalzinho nós explicaríamos. Maioria simples de votos, exceto os casos dispostos de um modo diferente pelo Estatuto. Então, peraí, eu tenho um colegiado na Unesp e ele vai decidir um assunto. Para esse colegiado funcionar, quantas pessoas precisam estar presentes? Metade dos membros e mais um. Tudo bem? Precisa da presença de metade e mais um dos membros, de todos os membros. Isso aqui é maioria absoluta. Tá lá, chegou o dia, tem a reunião, colegiado alfa. Nesse colegiado, quantas pessoas? Tem 20. Vamos ver, quantos estão presentes? Poxa, estão presentes 11 pessoas. Podemos começar a reunião? Podemos, por quê? 20 membros do colegiado alfa. Metade, 10. Quantos estão presentes? Poxa, eu tenho 10 mais 1, eu tenho 11 pessoas aqui na sala. Então vamos fazer a reunião. Tudo bem. Agora, para resolver o assunto, precisa da maioria simples de votos para decidir algum assunto naquele colegiado. Então, o colegiado alfa tem 20 membros. Num dia qualquer da reunião, estavam presentes 11. Pode ter a reunião? Pode. 11 é a maioria absoluta dos membros, não é verdade? Eu tenho 20 membros, metade é 10, 10 mais 1, eu tenho 11. Então, 11 pessoas estão presentes naquele dia. Vamos nos reunir? Vamos. Pode acontecer, então, a reunião do colegiado alfa. Vamos decidir agora o assunto. Tem 11 pessoas lá na sala. Tem algum assunto? Para resolver, para decidir, para deliberar, o que eu preciso? Eu preciso de maioria simples de votos. São 11 presentes. Claro, quem não está presente não vai votar. E a reunião está acontecendo justamente porque temos a maioria absoluta. Temos metade e mais um. Então, vai ter reunião? Vai. 11 pessoas. Eu preciso da maioria simples de votos. O assunto X. Para esse assunto X ser aprovado, deliberado positivamente, eu preciso da maioria simples de votos. Qual que é a metade de 11? Poxa, aí complica, né, Fábio? Mas você vai ver, se fossem 10, seria 5. Então, maioria simples de votos, 6 votos de 10. De 11, também serão 6 votos. Não é verdade? Porque 5 mais 5, 10. Quer dizer que, se eu tiver 6 votos entre 10, eu tenho maioria simples. Se eu tenho 6 votos em 11, eu também tenho maioria simples. Dos presentes. Isso que é maioria simples. Maioria daqueles que estão presentes na reunião. Tudo bem? Até para facilitar, se tivesse uma reunião com 12 pessoas, tá? E deu certo, pode funcionar? Pode, porque o colegiado lá tem 21 pessoas, ou tem 20 pessoas, e esses 12 presentes é metade e mais um. Tudo bem, no mínimo, né? Metade e mais um. Pode acontecer. Então vamos resolver, são 12 presentes, tem esse assunto aqui. Opa, para deliberar, eu preciso de quantos votos? 12 presentes, eu preciso de 7 votos, não é verdade? Metade de 12, 6. Se 6 votarem sim, se 6 votarem não, não resolveu nada, empatou. Então eu preciso de 7 votos dos 12. Compreenderam essa questão de maioria simples, também de maioria absoluta? Olha aqui, galera, porque existe uma parte lá no regimento que fala aprovar por maioria de seus membros a suspensão do concurso de pessoal docente. Maioria de seus membros, no caso da congregação. A congregação ela pode aprovar, por maioria dos membros da congregação, a suspensão do concurso de pessoal docente. Agora você aprendeu. O que é essa maioria de membros, galera? É a maioria das pessoas que estão presentes? Não. É a maioria dos membros, ou seja, a maioria da totalidade. É a maioria absoluta. A congregação tem 30 pessoas. Para suspender o concurso de pessoal docente, eu preciso da metade e mais um dos membros da congregação. São 30 membros. Qual que é metade mais um? 15. Mais um, 16. Então, para suspender, para existir a aprovação de uma suspensão de concurso de professor, de pessoal docente, eu preciso dos 30 membros da congregação
eu preciso do voto de 16. Metade de 30, 15, mais 1, 16. Galera, ficou confuso, mas eu quero chamar a atenção no final aqui do vídeo, que já ficou deveras extenso. Assim, guarde, não tem 2/5, não tem 3/5, não tem 1/4. Tudo bem? Joia. Tem 1/3, Fábio? Tem. 1/3 é quando fala de disciplinas. 1/3. Disciplinas, galera. Guarde isso, ó. 1/3. Quando a questão fala de aceitação de disciplinas cursadas fora da Unesp, nos cursos da Unesp, cursos de pós da Unesp, tudo bem, fala de 1/3. Na maioria do regimento, fala de 2/3. 2/3 dos membros do CO. 2/3 dos membros do grupo administrativo do campus. 2/3 da congregação da unidade universitária interessada, quando fala de transferência de professores. 2/3 dos membros da congregação e 2/3 dos membros do conselho universitário. O regimento só pode ser emendado ou reformulado por 2/3 dos membros do conselho universitário. Tudo bem? E falamos sobre maioria absoluta ou maioria simples ou relativa. Tudo bem? Tá confuso? Quer que eu faça outro vídeo sobre isso? Essa questão de maioria absoluta, relativa, foi só para explicar que, no que tange a esse assunto, 1/3, metade, meio, 1/4, 2/3, o que tem? Tem no regimento outra forma de falar? Tem maioria. Aí quando fala maioria da totalidade dos membros, isso é maioria absoluta. Tudo bem? Mesma coisa aqui. Por maioria de seus membros, a suspensão do concurso de pessoal docente. Maioria absoluta. Agora, nesse parágrafo 3º, não, deixou claro. Maioria simples de votos. Aí, maioria simples de voto é simplesmente os votos daqueles que estão presentes naquela reunião. Tem uma reunião de uma comissão, ok? A comissão tem 10 pessoas. Quantas estão presentes? Poxa, tem 7 pessoas presentes. Tem metade mais 1? Tem. Metade de 10? 5. Mais 1, 6. Tem 7. Beleza. Vamos votar? Vamos. Preciso da maioria simples de votos. Maioria dos votos dos presentes. Quantas pessoas estão presentes? 7. Se 3 votarem a favor, ganhou? Perdeu. Se 4 votarem a favor, ganhou? Ganhou. Não é verdade? 4 votos de 7, eu tenho a maioria simples dos votos. Simplesmente os votos dos presentes. Então guarde, 2/3 é o que tem em maior número no regimento, 1/3 quando fala de disciplina, metade e mais 1 dos membros, de todos os membros, metade e mais 1 dos membros, isso aqui, ó, maioria absoluta, quando fala de colegiado e comissão. Mas, lembre-se, colegiado e comissão, para funcionar, eu preciso de metade e mais 1 dos membros, maioria absoluta. Agora, olha aqui. Decisões desses colegiados, dessas comissões, aí sim eu preciso da maioria simples de votos, daqueles que estão presentes, galera. Guarde, para ter a reunião da comissão, para ter a reunião do colegiado, eu preciso de metade mais 1 dos membros desse colegiado ou dessa comissão. Agora, para decidir algum assunto, eu preciso de maioria simples, apenas aqueles presentes. Galera, depois de tudo isso, leia a questão novamente. Precisa, depois de tudo isso que conversamos, ter ficado claro para você que a resposta dessa questão é a alternativa D. D de desafio. Olhe, rejeitado o veto por metade dos membros do CO. Não é metade. Identificou? Fala de maioria absoluta da totalidade dos membros do CO? É isso que fala quando é sobre emenda ou reformulação do regimento? Metade dos membros da congregação e com aprovação também de 3/5 dos membros do CO. Falei, não tem 1/4, não tem 2/5, não tem 3/5. Tudo bem? Joia, não tem 3/4. Eu tenho 1/3, eu tenho 2/3, eu tenho maioria absoluta, eu tenho maioria relativa ou simples. Só isso.
eu tenho metade e mais 1, não é verdade? Que é a maioria absoluta. Quando fala dos membros. Os colegiados e comissões só podem funcionar com a presença de 2/3 de seus membros? Não. Metade e mais 1. Galera, agora ficou fácil. Fala para mim no comentário se essa questão agora, depois de tudo isso que eu falei, ficou fácil ou não ficou. Beleza? E só para fundamentar tudo que falamos, olha aqui, maioria absoluta, maioria simples ou relativa. Maioria absoluta é necessário que o número de votos favoráveis seja igual ou maior que o primeiro número inteiro superior à metade do colegiado. O que quis dizer tudo isso? Eu tenho um colegiado com 20 pessoas. Primeiro número inteiro superior à metade desse colegiado com 20 pessoas. Eu tenho 20. A metade é 10. Primeiro número inteiro é 11. 11 de 20 eu tenho maioria absoluta. Agora, esse mesmo colegiado de 20 pessoas estão presentes apenas 18. Opa, então posso votar alguma coisa com maioria simples. O que é maioria simples então? Vai ser metade de 20 mais 1, que dá 11? Não. Eu tenho 18 presentes daqueles 20. Metade de 18 é 9, mais 1 é 10. Perceberam a diferença? Para a maioria simples, no colegiado com 20 pessoas, em que naquela reunião somente 18 estão presentes, eu não preciso de 11 pessoas votando a favor. Eu preciso de 10. Não é verdade? Entendeu? Colegiado com 20. 18 pessoas estão presentes daqueles 20. 2 pessoas faltaram. Metade de 18, 9. 9 mais 1, 10. É diferente da absoluta. Colegiado com 20, metade é 10, mais 1, 11. Maioria absoluta, 11. E olha aqui, maioria simples, maioria relativa ou maioria simples são denominações que recebem a proporção matemática da situação no qual o total de votos é maior que a metade do total de voto dos presentes. Total de votos, numa votação qualquer lá. Um colegiado com 30 pessoas, estão presentes quantos, Fábio? Quantos foram? Naquele dia só 22 dos 30. Tá bom, vai acontecer? Eu acho que pode. Então vou pegar, se é maioria simples, vou pegar 30 dividido por 2 dá 15. 15 mais 1, 16. Maioria simples é 16 dos 30? Não, aí é maioria absoluta. Maioria simples. São 30 pessoas naquele colegiado. 22 pessoas estão presentes. Ok. Então, na maioria simples, eu quero saber dos presentes. Quem está presente? 22 pessoas de 30. Presentes, 22. Metade, 11. 11 mais 1, 12. Ah, galera. Fala se valeu o vídeo para mim. Eu sei que foi uma questão apenas, mas com esta resolução dessa questão, pode cair qualquer coisa sobre 2/3, 1/3, metade mais 1, maioria simples, que você não vai errar. Eu duvido! Eu duvido. Tudo bem? Então tá bom. Bons estudos e até a aprovação.